um recado para trazer para você essa noite. E eu espero que essa palavra ela possa te alcançar. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, o livro do Gênesis. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 21. Livro do Gênesis, capítulo de número 21. E nós vamos examinar o que se encontra dentro dos versículos 14 a 19. História bem conhecida dos irmãos, eu tenho certeza. Livro do Gênesis, capítulo 21, do versículo 14 ao versículo 19. Glória a Deus. Aleluia. Que nos diz, quem já achou diz amém? Amém. Nos diz assim, Gênesis capítulo 21, do 14 ao versículo 19, nos diz: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Eu quero ler os versículos, apenas o versículo 15 e o versículo 17, apenas, que nos diz: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Verso 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Diga amém. Amém. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, apesar de crentes em Cristo que somos nós, apesar de lavados, remidos no sangue de Jesus, apesar da obra redentora que Deus já realizou na nossa vida, cada um de nós precisa ter maturidade de entender, de compreender que nós ainda somos seres humanos, que ainda temos limitações, que ainda estamos sujeitos a fraquezas. Ai daquele que, à medida que vai caminhando com o Senhor, não adquire uma certa maturidade e começa a se achar um super crente, e começa a se achar alguém infalível. Irmãos, infalível é Jesus, infalível é a sua palavra. Mas enquanto nós estivermos na limitação da carne, da matéria, enquanto o nosso corpo não for transformado, glorificado, nós estamos sujeitos a ser afetados pelas coisas que nos rodeiam.
Nós estamos sujeitos a nos abater mediante as afrontas que possamos sofrer. Nós estamos, irmãos, propícios a nos abater, a nos entristecer, a sentir medo, a querer parar, a querer desistir, a querer voltar atrás, a sentir depressão. Nós estamos sujeitos a essas coisas. A Bíblia fala a respeito do profeta Elias, profeta do fogo, que orava, caía fogo do céu, que dizia sobre a minha palavra, não vai chover, o céu vai se fechar. Mas uma vez ele passou uma pressão tão grande que foi para a caverna, o profeta do fogo. E ainda disse para Deus, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Ou seja, a fragilidade do homem continuava, apesar do homem que ele era. Apesar de ser usado por Deus como ele era usado. Apesar da instrumentalidade com a qual Deus lhe usava. Mas Deus parece que deixava sempre esse elemento da fragilidade, para que ele sempre lembrasse, eu sou homem, eu sou falho e eu dependo dele. O poder não está em mim, a capacidade não está em mim, a capacidade está nele, é ele que nos capacita. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, quando estava aqui como homem, um dia antes da sua paixão, ele sentiu uma angústia tão grande que chamou os seus 3 apóstolos mais chegados e disse, minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui comigo e orai. Irmãos, e ele entrou numa angústia tão profunda, que os irmãos sabem bem, que o seu suor começou a se tornar em grandes gotas de sangue. Um fenômeno raro que acontece em meio a uma carga de estresse e de pressão tão grande, que os vasos das glândulas que produzem suor se rompem e o indivíduo começa a suar sangue. Isso é um fenômeno raro, mas a própria medicina explica. O próprio apóstolo Paulo, num determinado momento, orou a Deus 3 vezes, pedindo para que o Senhor tirasse dele o espinho na carne, porque ele reconhecia que tinha essa limitação. E nós precisamos entender, irmãos, que por mais que Deus nos use, que por mais que Deus nos levante, por mais que Deus nos faça correr todo este mundo, fazendo coisas tremendas e maravilhosas, nós ainda somos seres humanos e ainda somos dependentes dele por completo. Se não fosse assim, ele não diria na sua palavra para os seus servos a expressão não temas durante 366 vezes na palavra. Ele diz, porque o homem está sujeito a temer. Se não fosse por isso, ele não diria na sua palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque nós podemos ficar ansiosos com algumas coisas, irmãos. Se não fosse assim, irmãos, nós não teríamos o aparato da palavra de Deus sobre nós, não teríamos o aparato de tudo aquilo que Deus coloca para nos manter, para nos capacitar. Mas eu preciso começar dizendo uma coisa para os irmãos. Pelo fato de sermos crentes, pelo fato de sermos lavados no sangue de Jesus, pelo fato de sermos novas criaturas, a maneira de encarar as adversidades é diferente de quem não tem Jesus. A maneira de passar pelos estreitos é diferente daquele que não tem Jesus. A maneira como atravessamos o deserto é uma maneira diferente, porque você sempre vai se lembrar que você serve àquele que disse, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Você sempre vai se lembrar que você pertence, que a sua vida é daquele que disse ao morto de 4 dias, vem para fora, e o morto veio. Aquele que disse ao mar bravio, acalma-te, e a tempestade ele disse, aquieta-te, e tudo se fez uma grande bonança. É esse ao qual você serve. E é esse que está contigo quando você está na adversidade, que está do teu lado. Irmãos, Deus me traz um recado para a igreja aqui nesta noite. Eu trago um recado para essa igreja, para os irmãos que aqui se encontram, para os visitantes aqui que estão presentes aqui essa noite. Com base nesse texto que nós lemos, dessa personagem tão conhecida que é Agar, tão polêmica, tão cheia de peculiaridades, eu gostaria de refletir uma palavra com os irmãos com o seguinte título: 3 motivos para não nos afligirmos em tempos de crise. Eu quero refletir com você essa noite uma palavra com esse título: 3 motivos para não nos afligirmos em tempos de crise. Eu não sei, talvez todos aqui estejam passando uma bonança, que Deus queira que seja dessa forma.
mas talvez tenhamos alguém que está passando uma crise. Veja a crise que Agar estava passando. Lançada fora, desprezada pelo seu senhor e sua senhora, com seu filho num deserto errante, e agora sua única reserva de água se acabava. E o menino começa a chorar, dizendo: mãe, estou com sede, quero água. Aonde achar água? Era uma crise, era um deserto. E esse texto mostra para nós 3 motivos para não nos afligirmos em tempos de crise. É a palavra que mais se fala hoje, irmãos, é crise. Né? Para onde nós nos viramos, todo mundo diz: nosso país, nosso estado está vivendo uma crise. Mas hoje, Deus nos dá 3 motivos para não nos afligirmos. O primeiro motivo que eu quero compartilhar com a igreja esta noite, o primeiro motivo que Deus nos dá para não nos afligirmos: quem tem a última palavra é o Senhor. A última palavra é dele. Eu sei que o deserto pode estar grande. Eu sei que algumas reservas, talvez o teu odre já está vazio. Mas a última palavra é de Deus. Aquiete o coração. Porque a última palavra não é do juiz. A última palavra não é do advogado. A última palavra não é do médico. A última palavra não é do patrão. A última palavra não é daquele homem. A última palavra, irmãos, é do Senhor. É dele que vem a última palavra. É muito comum nós nos abatermos só de ouvirmos determinadas notícias. É comum. E eu dou um conselho de minha parte para os irmãos essa noite. Se você não tem estrutura nem fé suficiente, evite ouvir determinadas notícias, determinados noticiários. Se é para te afligir, se é para te angustiar, desliga a TV, desliga o rádio e vai ler a palavra de Deus. Se não tem estrutura, vá buscar estrutura em quem pode te dar estrutura. Se não tem estrutura para ouvir notícia, então vá buscar outra notícia. A notícia do céu é melhor para você. É melhor ouvir as boas novas do céu para o teu coração. Mas, irmãos, isso é tão sério que tem pessoas que estão se afligindo, adoecendo e vivendo mal, recebendo e dando ouvido a notícias que às vezes não são nem verdadeiras. E o indivíduo escuta e lá do outro lado ele começa a se angustiar e começa a se deprimir e começa a adoecer. Existe um negócio de um golpe que está sendo aplicado, já está velho, mas tem alguém ainda caindo nesse golpe aí pelo telefone celular. Alguém liga, um marginal liga para você ou para alguém e diz: olha, eu estou aqui, sequestrei o seu parente, seu filho, sua filha. Aí começa alguém lá do outro lado a gritar, fazer um barulho, alguma coisa assim. Aí quem está lá do outro lado se angustia, um infarta, o outro tem um derrame, o outro tem um AVC, e aquele negócio, por uma notícia que não é nem verdadeira. É falso, irmãos. Não está acontecendo no mundo real, não está acontecendo na vida real. É uma ideia, mas a pessoa já vai conjecturando aquelas imagens. A voz é bem diferente da pessoa sequestrada ou supostamente sequestrada, mas ela já começa a assimilar. Eu conheço a voz do meu filho, é meu filho que está gritando, que está pedindo socorro, pai, vem me tirar daqui, aquela coisa toda. Irmãos, por uma notícia que não é nem real, uma notícia que não é verdadeira. Tem outra coisa parecida, quando alguém recebe um exame médico trocado, que não é seu, com um diagnóstico que não é seu, mas um diagnóstico que traz uma enfermidade grave, mas não é sua. Aí você pega aquele: meu Deus, eu estou com essa enfermidade, eu estou com essa doença. Aí o indivíduo começa a manifestar os sintomas como se tivesse a doença. Cuidado, irmãos, a Bíblia diz que enganoso é o coração, já nos alerta. A nossa mente às vezes prega algumas peças em nós. Os irmãos mais experientes aqui, os mais vividos, os que têm mais experiência de vida, eu acho que vão lembrar desse fato. Algum tempo atrás, aconteceu algo que marcou a história de Pernambuco. Uma falsa notícia vinculada pelo rádio de que a represa de Itapacurá havia estourado. Eu acho que alguns irmãos vivenciaram isso aí. Mas, irmãos, foi um completo tumulto quando saiu essa notícia. Olha, a represa de Itapacurá rompeu e o Recife vai ficar debaixo d'água. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Quem viveu sabe e é testemunha. Morreu mais gente só da notícia do que se realmente a represa tivesse arrebentado. Só da notícia era gente correndo para todos os lados. Minha irmã mais velha trabalhava no Correio Central. Trabalhava lá na Avenida Guararapes. Foi atropelada por uma Kombi desgovernada que subiu a calçada, atropelou minha irmã.
Terceiro caso sério naquela ocasião. Uma notícia falsa, irmãos. E o indivíduo se aflige, e o indivíduo se angustia, gente morrendo, adoecendo, vivendo mal, por uma notícia que não é nem verdadeira. Mas eu preciso dizer para você essa noite, ainda que a notícia seja verdadeira e autêntica, quem tem a última palavra a esse respeito é Deus, é o Senhor. Ainda que a notícia seja de verdade, ainda que a notícia seja autêntica, quem tem o veredito final é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Irmãos, nós sabemos o início e o meio da história, mas nós não sabemos o fim. Pensamos que sabemos o fim. Você conhece a história como isso começou. Você sabe como está agora. E você pensa que pode prever o amanhã, baseado no que você está vendo hoje. Mas você não pode ver. Quem tem a última palavra é Deus. Nós temos esse mal. Eu conheço o princípio dessa história, eu sei como começou, eu sei como está agora, sei o desenrolar, e o indivíduo pensa que sabe como vai ser lá na frente. E por isso ele se aflige, ele se angustia, adoece, muitas vezes passa mal. Mas o Senhor, Ele diz na sua palavra, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Antes que tudo começasse, eu sou. Depois que tudo se concluir, eu continuo sendo. Ele conhece o princípio, o meio e o fim. Irmãos, não sou eu nem você. Tem gente aqui que está dizendo isso. Eu sei como essa história começou, eu sei como está agora, e eu estou imaginando como vai ser amanhã. Tu não sabes, a última palavra é do Senhor. Deus é quem tem a última palavra. Escute bem, no texto que nós acabamos de ler, Agar pensava que sabia o final da história. Ela pensava que sabia o fim da história. Ela se viu desprezada, se viu no deserto, a água acabou, o menino começou a chorar, aí ela disse, já sei, começou a concluir, o menino vai morrer. Aí já começou a tomar algumas medidas, já colocou o menino debaixo de uma árvore, já se afastou a distância de um tiro de arco, ou seja, já começou a traçar um plano funesto, já começou